A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilha de Sião. Eu sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical é o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do primeiro trimestre de 2025, comentada pelo bispo Oídes José do Carmo, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Iremos estudar hoje sobre a lição de número 8, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, no dia 23 de fevereiro, com o tema O Avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Então, nós vamos para a nossa revista, texto áureo. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Verdade aplicada. É preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Objetivos da lição: conhecer a história do avivamento da Rua Azusa, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour, ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Esboço da lição: introdução, a importância da escola bíblica em Topeka, a importância de William Seymour, a importância da Rua Azusa e a conclusão. Vamos também agora à introdução da nossa revista. Nesta lição, veremos os aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour. Além dos eventos ocorridos na escola bíblica em Topeka e nos cultos na Rua Azusa, que o Espírito Santo nos conduza em tão edificante estudo e opere em nós o anseio por receber mais do Senhor. Nós já vamos partir para o nosso tópico de número 1, que fala sobre a importância da escola bíblica em Topeka. Nesta lição, veremos a Faculdade Bíblica Bethel em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, que desempenhou um papel fundamental na formação espiritual e educacional da sua comunidade, fundada por Charles Fox Parham, considerado o pai do movimento pentecostal. Essa escola foi o início do movimento pentecostal, especialmente em sua forma antiga, o pentecostalismo de santidade. Ela ofereceu um espaço para o aprendizado das Escrituras, promoveu valores e princípios cristãos que ajudaram os participantes a desenvolverem uma compreensão mais profunda da fé. Além disso, a escola proporcionou um ambiente de convivência e apoio, onde as pessoas puderam compartilhar experiências, fazendo amizade e crescendo juntas numa jornada espiritual. Esse tipo de educação religiosa também pode fortalecer a comunidade, incentivando a participação em atividades sociais e de serviço, refletindo ensinamentos de amor e solidariedade presentes na Bíblia. Em resumo, a escola bíblica em Topeka foi uma ferramenta valiosa para o crescimento pessoal e comunitário. Subtópico 1.1: o estudo do batismo no Espírito Santo baseado no livro de Atos.
O batismo no Espírito Santo é um tema central do livro de Atos, que descreve a experiência dos primeiros cristãos e a expansão da igreja primitiva. Aqui nós vamos ver alguns pontos importantes sobre o batismo no Espírito Santo, conforme apresentado no livro de Atos. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a promessa de Jesus antes da ascensão. Jesus prometeu que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Está em Atos 1, 4 e 5. Ele instruiu que os apóstolos aguardassem em Jerusalém pela promessa do Pai. Nós também vamos ver no Pentecostes, o evento mais significativo relacionado ao batismo no Espírito Santo, que ocorreu em Atos de número 2. Durante o Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o que atraiu a atenção de uma multidão. Este evento marca o início da igreja e a capacitação dos crentes para a missão. Veremos também sinais e maravilhas. O batismo no Espírito Santo é frequentemente acompanhado por sinais, como falar em línguas e profecia. Em Atos 2, 17 e 18, Pedro cita o profeta Joel, afirmando que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Também temos as experiências de outros grupos. O livro de Atos também relata o batismo no Espírito Santo em diferentes contextos, como em Atos 8, quando os samaritanos recebem o Espírito após a pregação de Filipe, e em Atos 10, quando Cornélio e sua família, que eram gentios, são batizados com o Espírito Santo, enquanto Pedro pregava para eles. Temos também a importância do batismo. O batismo no Espírito Santo é visto como uma capacitação para o serviço e a evangelização. Em Atos 1:8, Jesus diz que os discípulos receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e serão suas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tivemos também a continuidade da experiência. O livro de Atos sugere que o batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência única, mas algo que pode ser buscado e recebido em diferentes momentos da vida do crente, conforme a necessidade de capacitação para a missão. Esses pontos destacam a importância do batismo no Espírito Santo na vida da igreja primitiva e sua relevância contínua para os cristãos hoje. O estudo do livro de Atos oferece uma rica compreensão sobre o Espírito Santo que atua na vida dos crentes e na expansão do Evangelho. Subtópico 1.2: a glossolalia e o reavivamento. O comentarista nos fala que Parham é considerado por muitos teólogos como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. A glossolalia, ou falar em línguas, é uma prática frequentemente associada a movimentos de reavivamento espiritual, especialmente dentro do contexto do cristianismo pentecostal. Aqui estão alguns pontos que conectam a glossolalia ao conceito de reavivamento. Tem a definição de glossolalia. Esse termo refere-se à prática de falar em outras línguas desconhecidas e que é considerada uma manifestação do Espírito Santo. Essa experiência é frequentemente vista como um sinal do batismo no Espírito Santo e é mencionada no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo.
Reavivamento espiritual. É um período de renovação espiritual, onde há um aumento significativo na atividade religiosa, conversões e retorno à fé. Controvérsias e interpretações. Embora a glossolalia seja uma prática valorizada em muitos círculos, também há controvérsias sobre sua interpretação e autenticidade. Algumas tradições cristãs podem ver a prática como ceticismo, ou seja, incredulidade, enquanto os outros a consideram essencial para uma vida espiritual. Em resumo, a glossolalia é uma expressão significativa que frequentemente aparece nos contextos de reavivamento, refletindo a busca por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo e a renovação da fé. Aqui eu já vou deixar para vocês a primeira palavra-chave, que é movimento. Agora nós vamos para o subtópico 1.3, que vai nos falar sobre a relevância na construção do movimento pentecostal. O movimento pentecostal é significante por várias razões. Ele trouxe uma nova dinâmica para a prática religiosa, enfatizando a experiência pessoal com o divino. A busca por uma relação direta com Deus e a manifestação dos dons espirituais, como falar em línguas e a cura. Além disso, o movimento tem sido um importante agente de transformação social, promovendo inclusão e empoderamento, especialmente entre grupos marginalizados. Sua ênfase na espiritualidade vivencial e na comunidade também contribuiu para o crescimento de igrejas e a formação de redes de apoio entre os fiéis. Em resumo, a relevância do movimento pentecostal se manifesta na sua capacidade de impactar a vida de pessoas e a sociedade de maneira significativa. Os registros históricos que outras pessoas falaram em outras línguas e teve experiência com Deus em diferentes partes do mundo antes do início de 1901. Contudo, foi Parham que colocou o termo movimento. Então, finalizando esse tópico 1, nós vamos já para o tópico de número 2, e vamos falar a importância de William Seymour. Mais tarde, William Seymour, influenciado pelos estudos bíblicos em Topeka por Parham, que abordava sobre o batismo no Espírito Santo e falar em línguas, mesmo ele não sendo batizado com o Espírito Santo, ele difundou na Rua Azusa o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, fundamentado no conhecimento teológico adquirido em Topeka, na Rua Azusa. Foi o centro global do pentecostalismo. Então, nós vamos ver que nesse tópico número 1, o que nós aprendemos sobre isso? O que o autor nos ensinou e que nós vamos falar para os nossos alunos? Nós aprendemos que o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa foi o cenáculo moderno, onde os crentes foram cheios do Espírito para impactar o mundo. Seymour foi aluno de Parham em 1905 e recebeu ensinos sobre batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. Em 1906, foi para Los Angeles pregar o seu primeiro sermão, que foi em Atos 2:4. William Seymour foi uma figura central do movimento pentecostal, especialmente conhecido por seu papel no avivamento da Azusa Street, Rua Azusa, que começou em 1906, em Los Angeles, Califórnia. Ele é frequentemente lembrado por sua ênfase na experiência do batismo com o Espírito Santo e na manifestação dos dons espirituais. Como a glossolalia, o avivamento que ele liderou não apenas atraiu milhares de pessoas,
mas também ajudou a espalhar o pentecostalismo no mundo, influenciando diversas denominações e movimentos religiosos. A importância de Seymour reside, portanto, em um papel como um líder espiritual que promoveu a inclusão e a diversidade dentro do cristianismo, além de ser um catalisador para as mudanças significativas na prática religiosa do século XX. Subtópico 2.1: Uma história de fé e coragem. William Seymour foi um pastor e líder espiritual que desempenhou um papel fundamental no movimento pentecostal no início do século XX. Nascido em 1870 em uma família de escravos libertos, Seymour enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, incluindo discriminação racial, e naquela época alunos negros não poderiam frequentar a mesma sala de aula dos alunos brancos, que foi permitido ele assistir às aulas do lado de fora da sala, e também dificuldades financeiras, e ainda era cego de uma das vistas devido à varíola. Sua jornada de fé começou quando ele se interessou pelo cristianismo, em participar pela experiência do batismo no Espírito Santo. Em 1906, ele se mudou para Los Angeles, onde começou a pregar sobre a necessidade de uma experiência espiritual mais profunda. Seymour ficou conhecido por suas reuniões de orações na Rua Azusa, que se tornaram um ponto central de que ficou conhecido como o Avivamento de Azusa. Durante essas reuniões, pessoas de diferentes origens raciais e sociais se reuniam para adorar, orar e experimentar manifestações do Espírito Santo, como falar línguas e também fazer curas. A coragem de Seymour em desafiar as normas sociais da época e sua fé inabalável em Deus atraíram muitos seguidores e ajudaram a espalhar o movimento pentecostal por todo o mundo. Sua história é um testemunho de como a fé e a coragem podem superar barreiras e unir pessoas em busca de uma experiência espiritual transformadora. Vamos para o subtópico 2.2. Uma história de superação. William Seymour foi um importante líder religioso e uma figura central no movimento pentecostal no início do século XX. Nascido em 1870, Seymour frequentou diversas dificuldades ao longo de sua vida, incluindo discriminação racial e limitações financeiras. Sua jornada de superação começou quando ele se interessou por questões espirituais e decidiu se dedicar ao ministério. Seymour se mudou para Los Angeles, onde em 1906 começou a pregar sobre a experiência do batismo no Espírito Santo. Ele frequentou resistências e preconceitos, mas sua fé inabalável e determinação o levaram a fundar a famosa missão Rua Azusa. A missão se tornou um centro de avivamento espiritual, atraindo pessoas de diversas origens e promovendo uma nova forma de adoração, o movimento. Seymour, apesar de uma infância carente e a cegueira parcial, não se furtou pregar sobre o poder do Espírito Santo. Por toda essa entrega, Deus honrou, fazendo com que os brancos e negros orassem e cantassem juntos. Subtópico 2.3. William Seymour, um líder pentecostal. Seymour era defensor fervoroso da experiência do batismo no Espírito Santo, que ele acreditava ser uma parte essencial da vida cristã. Em 1906, ele começou a realizar reuniões de oração na Rua Azusa, onde pessoas de diversas origens raciais e sociais se reuniam para adorar, orar e experimentar manifestações do Espírito Santo,
como falar em línguas e curas. A comunidade local, mas também teve um efeito profundo em todo o mundo, ajudando a espalhar o pentecostalismo e influenciando diversas denominações cristãs. Seymour é lembrado por sua ênfase na inclusão e na unidade entre os crentes, independentes de raça ou classe social. Seu legado perdura até hoje. Ele é considerado um dos fundadores do movimento pentecostal moderno, que continua a crescer e a impactar milhões de pessoas em todo o mundo. A vida e o ministério de William Seymour são um testemunho de fé, coragem e a busca por uma experiência espiritual mais profunda. As qualidades de liderança de William Seymour floresceram em uma época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências. Todavia, William Seymour dissiparia esses mitos raciais, liderando um dos maiores avivamentos da história da igreja americana. Já vou deixar para vocês a segunda palavra-chave, que é superação. E vamos também agora falar o que nós aprendemos nesse tópico de número 2, que o autor deixou aqui na revista para nós. William Seymour enfatizou em suas pregações o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência disso o falar em outras línguas. Então, neste momento, nós vamos partir para o tópico de número 3, que fala sobre a importância da Rua Azusa. Em Los Angeles, Califórnia, é um local histórico de grande importância no contexto do cristianismo, especialmente no movimento pentecostal. Entre 1906 e 1915, a missão da Rua Azusa, liderada por William Seymour, tornou-se o centro de um avivamento espiritual que teve um impacto profundo e duradouro em todo o mundo. Destaquei 5 pontos dessa missão da Rua Azusa. Primeiro, o início do movimento pentecostal. Segundo, a inclusão e unidade. Terceiro, espiritualidade e experiência direta com Deus. Quarto, difusão do pentecostalismo. Quinta, impacto cultural e social. Da Rua Azusa se tornou um marco na história do cristianismo, representando um avivamento que não apenas transformou vidas individuais, mas também moldou o panorama religioso global, promovendo uma mensagem de inclusão, espiritualidade e renovação. Subtópico 3.1. Um lugar que entraria para a história. Em 1906 e 1915, a missão da Rua Azusa, liderada por William Seymour, tornou-se o centro de um avivamento espiritual que teve um impacto profundo, duradouro no cristianismo. Aqui estão alguns pontos que destacam por que a Rua Azusa é tão significativa. Primeiro, o avivamento espiritual. O avivamento que ocorreu na Rua Azusa foi caracterizado por experiências intensas de adoração, oração e manifestação do Espírito Santo. Como falar em línguas e como curar. Essas experiências atraíram pessoas de diversas origens e se tornaram um marco na história da espiritualidade cristã. Segundo, inclusão e diversidade. A missão da Rua Azusa era notável por sua diversidade racial e social. Em um período de forte segregação racial nos Estados Unidos, a missão acolheu pessoas de todas as raças e classes sociais, promovendo uma mensagem de unidade e igualdade entre os crentes. Terceiro, fundação do pentecostalismo. O avivamento da Rua Azusa
amplamente conhecido como o início do movimento pentecostal, que se espalhou rapidamente pelo mundo, influenciando milhões de pessoas e resultando na fundação de inúmeras igrejas e denominações pentecostais. Quarto, impacto cultural. O movimento pentecostal que emergiu na Rua Azusa teve um impacto significativo na música, na adoração e na prática religiosa, contribuindo para o desenvolvimento de novos estilos de culto e expressões artísticas dentro do cristianismo. Quinto, legado duradouro. O legado da Rua Azusa continua a ser seguido hoje e sentido em nossas vidas, com o pentecostalismo sendo uma das correntes mais dinâmicas de crescimento mais rápido dentro do cristianismo global. A missão tornou um símbolo de renovação espiritual e esperança para muitos. A Rua Azusa não é apenas um local geográfico, mas sim um marco histórico que representa um movimento de transformação espiritual, inclusão e renovação que continua a influenciar a fé cristã em todo o mundo. Subtópico 3.2. O acontecimento na Rua Azusa. Experiências espirituais durante as reuniões. Os participantes relataram experiências intensas, incluindo o falar em línguas. Há outras manifestações do Espírito Santo. Essas experiências eram vistas como evidência do batismo no Espírito Santo, uma crença central do movimento pentecostal. Crescimento e direção e difusão. O avivamento rapidamente ganhou notoriedade e atraiu pessoas de todo o país e mundo. As reuniões na Rua Azusa eram frequentemente lotadas e muitos visitantes se tornaram líderes em suas próprias comunidades, ajudando a espalhar o pentecostalismo. Em resumo, o acontecimento na Rua Azusa foi um evento transformador que não apenas impactou a vida espiritual de muitos indivíduos, mas também mudou o panorama religioso global, dando origem a um movimento que continua a ressoar até os dias de hoje. Este movimento aconteceu em uma construção capenga na Rua Azusa 312. Neste local que aconteceu o grande avivamento, abalando a estrutura da Igreja de Cristo sob a liderança de Simão. Subtópico 3.3. O fogo cai em Azusa. A expressão "o fogo cai na Rua Azusa" refere-se a um dos aspectos mais emblemáticos do avivamento que ocorreu na missão. Na Rua Azusa, em Los Angeles, entre 1906 e 1915, essa frase simboliza a presença e a manifestação do Espírito Santo durante as reuniões de adoração e oração que ali aconteciam, lideradas por William Seymour. Então nós vamos ver aqui o significado do fogo. Manifestação do Espírito Santo. O fogo é frequentemente associado à presença do Espírito Santo, que, segundo a tradição cristã, desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. Durante o avivamento da Rua Azusa, muitos participantes relataram experiências intensas de adoração, incluindo o falar em línguas, e outras manifestações espirituais, que eram vistas como evidências no batismo no Espírito Santo. A transformação espiritual. O fogo também simboliza a transformação espiritual, que muitos experimentaram. Os participantes frequentemente falavam sobre como suas vidas foram mudadas, suas experiências de renovação e a sensação de um poder divino atuando em suas vidas. Também temos o impacto do fogo. O avivamento da Rua Azusa, com seu fogo, teve um impacto profundo e duradouro.
Difusão do pentecostalismo. O avivamento inspirou a fundação de muitas igrejas e denominações pentecostais ao redor do mundo, ajudando a espalhar mensagem pentecostal e suas práticas. Mudança cultural. O movimento influenciou a música, a adoração e a prática religiosa, contribuindo para o desenvolvimento de novos estilos de culto que enfatizavam a experiência direta com Deus. Legado espiritual. O fogo da Rua Azusa continua a ser um símbolo de renovação espiritual e busca por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, ressoando até os dias de hoje entre os cristãos pentecostais. A expressão "o fogo cai na Rua Azusa" inclui a essência do avivamento que transformou vidas, promoveu inclusão e deu origem a um movimento que continua a impactar o cristianismo global. Neste momento já vou deixar para vocês a terceira palavra-chave, que é acontecimento. E neste tópico 3, o que nós aprendemos? Aprendemos que o avivamento da Rua Azusa foi um autêntico derramamento do Espírito Santo. E também nós temos a nossa conclusão na nossa revista, que o nosso autor colocou a conclusão, que eu vou deixar aqui também para vocês. O avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja. Por isso é preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio por receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba, o discernimento para não sermos confundidos, e a consciência de que dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Então, meus amados professores, estamos concluindo a nossa lição, finalizando nossos estudos. Então, nesse final, nós desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. E que nós possamos estar ministrando esta aula no dia 23. E que eu possa ter contribuído algo com os irmãos para que possa passar para os nossos alunos no domingo, no dia 23. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.